Olá, pessoal, bem-vindos a uma gravação de entrevista aqui que eu catei o Milton no laço, tá? Então, quem está vendo ao vivo essa gravação são os membros do canal. A ideia aqui é a gente fazer mais um bate-papo. O Milton não é um youtuber sons que está super acostumado a fazer lives e não sei o que lá. Ele é um cara muito legal, tá? Somos apaixonados pelo Milton, né? E ele esteve num evento na França em que estava presente a Helena Danan, o Jean-Charles Moyan, o David Rousseau e uns povos que a gente está assim, eu queria falar tanto. E quem acompanha o trabalho da Helena Danan deve ter visto que ela postou há uns dias atrás um vídeo em que no final ela recebeu uma mensagem do Torran e depois do Enki, né? Que foi super emocionante. E o Milton estava ao vivo lá, minha gente! Ai, meu Deus do céu! Então, para começar, Milton, conta pra gente um pouco quem você é e, tipo, como é que você foi parar na Bélgica e como é que funciona o seu despertar? Como é que você chegou nesse ponto de falar, meu Deus, preciso ir para esse evento? Sim. Oi, gente, é um prazer estar aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Eu sou Milton, sou brasileiro, moro em Bruxelas, na Bélgica, e assim, sou artista, trabalho com dança, sou bailarina e professor, coreógrafo, trabalho com vários projetos sociais e culturais aqui na Bélgica. E foi a dança que me trouxe para cá, né, para a Europa, assim, e aqui foi realmente todo um processo de adaptação mesmo, assim, de paixão mesmo por esse lado aqui do mundo, assim. E esse processo de despertar, eu acho que veio realmente com esse percurso artístico, realmente de consciência, de estar conectado com o corpo, ancoramento, e tratar um pouco mais de questões mais sensíveis, e aí veio esse grande momento de 2012. Eu nem sabia o que era, né? História de Maia e tal, nem estava nem ligado com isso. Então, o que aconteceu? Em 2012, eu parei de comer carne completamente, virei vegano. E quando falava vegano, eu falei, gente, o que é vegano naquela época? Alguém que vem de outro planeta? Eu nem entendi o que era, mas eu já não comia mais carne. E então, aí pronto, e parei de beber álcool, tudo isso, assim, e foi realmente uma decisão, assim, quase não somente do meu corpo, mas da minha alma mesmo, assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas pronto, aí eu fui me interessando por questões tipo prática da yoga, textos com desenvolvimento pessoal e fui fazendo o meu caminho. E o que aconteceu foi que durante a pandemia, né, a grande pandemia, eu tomei isso como um grande retiro espiritual. Aí eu comecei realmente a ler muita coisa, a ver muito vídeo, e na verdade aquilo eu fui sendo guiado. Eu fui sendo realmente guiado, porque todo vídeo, toda informação que chegava era a informação que eu estava precisando de ouvir e obter naquele momento. Além de todo um processo realmente de processo de identidade mesmo, assim, de quebrar padrões, crenças que eu não sentia mais que fazia parte de mim, né? E eu fui fazendo esse trabalho sozinho, através de os vídeos da Dolores Cannon. Gente, assim, ela foi realmente uma mestra, né, nessa questão de quebrar contratos de alma, e entender o que é contrato de alma também, né? Entender tudo isso e outras coisas. E durante esse processo da primeira pandemia, foi um processo realmente assim, eu fui no fundo do poço, no fundo da onda mesmo, por questões pessoais e questões mesmo de desenvolvimento pessoal e espiritual, que para mim agora eu entendo que os dois caminham juntos, né? Assim, o personagem Milton necessita, né, da consciência que habita esse corpo. Então aquilo foi funcionando, foi realmente caminhando junto, até que eu fiz curso de magnetismo, descobri essa questão da energia nas mãos, e fui vendo várias outras coisas, e descobri registros acásticos. O que é isso? Apareceu na minha timeline registros acásticos, e fui porque eu vi uma live que você tinha feito pelo Centro de Estudos Fênix. E eu adorei a tua live, Thaís. Adorei. Achei assim a tua vibe, a tua energia magnífica. Aí pronto, me inscrevi, fiz os cursos de registros acásticos, as viagens acásticas, e aí foi.
Só foi realmente assim uma coisa meio exponencial mesmo, se abrindo, mesmo a questão da consciência, até vir mesmo nas questões mais de exopolítica mesmo, assim, de saber o que está acontecendo além dos governos. Me conta uma coisa, como é que você descobriu Helena Danã? Gente, eu estava tentando me lembrar a primeira vez que eu ouvi falar da Helena Danã. Eu não lembro precisamente, assim, mas tal, eu não lembro, te juro, assim, mas veio, ela foi, como se ela já tivesse lá depois de muito tempo, né? Aquela velha história, né? Então, não lembro exatamente do primeiro momento, assim, mas eu sei que em um momento dado ela começou a fazer parte das informações que estavam chegando. Eu não sei se foi. Não sei como foi que o Michael Salla veio, mas veio, um momento dado veio, porque tem que vir, porque é o momento. Era o meu momento. Né? E aí eu comecei a acompanhar, mas foi realmente no início, quando ela começou a divulgar, foi mesmo antes dela ter lançado o primeiro livro. Porque depois ela lançou o primeiro livro, né, que é o Presente das Estrelas e tal, que saiu primeiro em inglês, e depois eu comprei e em francês, que foi autografado pela própria Emaus. Ai, gente, Eu eu fiquei vi a assim, ó, foto, eu vi a foto. trêmulo, Ah, meu Deus trêmulo. do céu. Porque eu fiquei mais realmente conectado com a energia, não fiquei preocupado de tirar Claro, foto, claro, para né? curtir o lugar e Porque não não, ficar eu não sabia registrando, nem onde estava o né? telefone, não sabia nem. Como é que você descobriu esse evento? Porque assim, eu descobri esse evento porque você me Hum. avisou que você estava lá, tá? Deixa eu contar pro pessoal assim. Tô eu aqui tranquilamente, acho que foi no final de semana que você mandou as mensagens, né? De repente, Milton começa a me mandar umas mensagens falando: você não vai acreditar onde eu tô, e começa a me mandar um monte de foto. Eu. E claro que eu ainda virei para ele e falei assim: a Helena Danã já entrevistei. Pelo amor de Deus, vai atrás do Jean Charles Moyano e pede para ele dar uma entrevista pra gente. Eu sou cara de pau mesmo, desculpa, né, de fazer pagar mico. Não, mas você fez bem, porque aí já cria Tá realmente bom. desse Mas me estímulo, conta, né, da como é que gente você estar. descobriu? Então, no momento dado, eu comecei a acompanhar realmente o que ela estava trazendo como mensagem, né? Ia diretamente nas transmissões que ela fazia pelo YouTube, como também acontece com o Michael Salla. Então, quando eles anunciaram a possibilidade desse evento, gente, foi assim, eu fiquei assim nas nuvens, super excitado, com duas amigas aqui, a gente ficou assim esperando o momento, porque eles anunciaram que iam fazer uma live para falar do evento, e só depois que eles iam abrir as inscrições. Então, a gente estava escutando a live, eu já estava acessando o site internet do evento para comprar, porque foi assim, em horas, os 500 lugares acabaram. Acabou. Isso, foi assim, foi fulminante. Então, assim, a minha amiga conseguiu comprar 2 ingressos, eu consegui comprar o meu, eu já fui, o meu número de ingresso era 98. E assim, eu fui muito rápido. Então foi através realmente das lives e acompanhando. Eu lembro que eu vi eu participei de um webinar que ela fez, e nesse webinar ela falou, né? Porque realmente esse projeto os Encontros Galácticos foi inspirado, né, desses encontros que aconteceram, no encontro que aconteceu em Orlando do ano passado, né? Que Vai foi ter o, de o novo Chris esse ano, então Essona. não posso pedir. E isso, né? Eu fiquei assim, me coçando, gente. E agora, né? Então, o Chris Essone, que é um francês, que é um engenheiro francês, que participou, que ficou muito tocado pela a quantidade de informação e pela ativação também que aconteceu em Orlando. Aí depois, quando Claro, ele né? voltou para a França, a Helena voltou para a casa dela, a Helena enviou uma mensagem para ele. E se a gente fizesse na França? Aí ele, top. Não Né? sei como vou organizar isso, mas top. Então, isso, mas não, gente, é só poder do mental mesmo, assim, do pensamento. Vai, você tem que realizar. Aí ele colocou, né, criou uma equipe realmente para organizar esse projeto, e a ideia realmente era reunir todos os franceses, né, que estão se manifestando, né, os contatados franceses que se manifestam, porque a ideia realmente é de lançar na França esse movimento. Porque a França, até um certo momento, estava dormindo, ninguém falava nada, eram algumas pessoas individuais, e assim, os Estados Unidos bombando, o Brasil bombando, e a França ainda naquela coisa meio
né? Não sei, não acontece nada, mas acontece muita coisa. Só que é de maneira individual, né? Assim, eu participei de um outro evento ano passado, não, foi esse ano em fevereiro, né? Nem lembro mais. Esse ano em fevereiro, também na França, com a presença do Davi Rousseau. E lá foi a primeira vez que eu o vi, assim, e não, assim, e foi assim, éramos também 500 pessoas, uma entrada super barata, tudo muito simples, você não imaginava, era como se você tivesse ido ali na esquina, escutar o cara falar, né, e assim, aí você, Eu o não cara preciso mais que fala, isso, não preciso mais que isso, minha gente, tá? Porque eu já me meti em cada biboca para fazer as coisas que eu quero, que você não tem ideia, tá? Sim, a gente se mete nas bibocas. Eu quase não saí daqui para ir para Yukon, que é perto do Alasca, para ver o tal lá troço que caiu. E aí eu parei e falei assim, pera, antes de eu fazer uma ignorância, deixa eu checar. Aí eu olhei e falei assim, ah, pô, Pini, isso aí é nosso, né? Graças a Deus que eu não dirigi por horas até ir pro negócio. É o nível de ignorância da pessoa. Mas vamos lá, ó, a gente tem várias pessoas muito conhecidas nesse evento, e assim, Helena Danan é uma fofa, querida, maravilhosa, amo, tá? Todo uhum, mundo está acostumado assim, a acompanhar o trabalho da Helena tal, e não tem ideia hum, de que tem muita gente que não tem ideia do que hum, fala o Dave Rousseau, por exemplo, né? isso, E mesmo o isso, Jean-Charles Moyan, que também, tá desterrado, veio pro lado de cá do Atlântico, ele mora casado com uma canadense e mora na região francesa do Canadá, do né? Quebec. Por Cara, favor. a Helena deu um aulão. Cara, aquilo deveria ser apresentado nas universidades. Ela deu um aulão, ela preparou um PowerPoint muito do completo. Então, ela apresentou todos os grupos coletivos que existem na nossa galáxia, na galáxia. Ela apresentou tudo, os evolutivos e os involutivos, os Quero, regressivos. Isso, ela quero. apresentou tudo, tudo. Não, e eu assim, né? Eu fiquei assim, um queixo no chão. E ela assim, nem a maestria dela, né? Então ela apresentou tudo, todos os nomes, todas as raças, as funções, né, evolutivos e regressivos. Aí a grande pergunta dela, como fazer para lidar realmente com essa questão dos regressivos? Aí ela foi explicando a gênese de tudo, como tudo foi criado, a criação da Federação Galáctica dos Mundos e tudo isso, e como eles foram desarticulando, desarmando todas as estruturas dos Uau, regressivos. Que esse era o plano, realmente. tá. Primeiramente, desarticular tudo que está no sistema solar, e com a ajuda, né, da Aliança da Terra, desarticular também aqui, né, todo o estado profundo, e expulsar a Uhum. frota negra, todos os extraterrestres e tal. Então ela foi explicando, cara, com a maestria. Gente, eu fiquei passado. Eu falei, gente, que conhecimento. Sabe, dá vontade. Não, a gente só precisa ver isso 10 mil vezes, né? Porque é muita informação. Mas ela deu, assim, sabe, um plano geral de tudo. Aí ela falou realmente de como ia mostrando, de como tudo ia acontecendo, até que não tem mais influência dos regressivos. Uhum. Né? Ela falou, não existe mais influência. Então, assim, tudo que era além das nossas possibilidades tecnológicas extraterrestres, eles já foram. Foi cuidado. Agora, só isso. Só falta a gente aqui fazer o nosso trabalho na surface, na Mas superfície. me diz uma coisa, porque isso era uma coisa que eu estava pensando, refletindo esses Uhum, dias, porque tem várias pessoas, como, por exemplo, na verdade, eu estava refletindo por conta do que o Stephen Greer fala, porque ele uhum, fala, na verdade, há décadas, não existe extraterrestre regressivo. É ficar todo mundo uhum, assim, pô, menos, cara, né? uhum, Veja bem, aí você exagerou um tantiquinho, né? E por outro lado, tem algumas pessoas que interpretam tanto o que ele fala quanto o que a Helena está falando, assim, de tipo, não existe mais ninguém negativo aqui uhum. na Terra. E a interpretação que eu estava dando, vê se bate com o que ela falou, é que assim, por muitos milênios, a gente tinha raças muito avançadas regressivas controlando muito aqui. Tá? Então, assim, a gente tinha, na verdade, assim, regressivos em diferentes dimensões de existência, de consciência, com né, as garras aqui em cima da gente impedindo, controlando
até o ponto em que chegou a impedir a evolução das consciências que estavam aqui. Então, o pessoal de dimensão equivalente lidou com os regressivos de dimensões superiores. Mas o fato do pessoal lá de cima ter sido, deles não estarem mais com as garras em cima da gente, não significa que não possa ter um ou outro desgarrado aqui, o pessoal de baixo escalão, perdido por aqui, tipo, tô preso, tô tentando ir embora, sabe? Aquele final de guerra que fica meio zoado, assim, que a guerra o resultado já está definido, mas ainda não teve, tipo, os últimos acordos de paz que definem agora acabou de verdade. Porque isso significa que um dos lados tem que reconhecer que o outro lado ganhou, qualquer coisa do gênero. Ou seja, na verdade, assim, não é que não existe mais, na minha interpretação, tá? Não é que não existe mais nenhum regressivo. É só que os regressivos, os poucos que estão por aqui, que podem fazer estrago, porque eles são tipo o predador do filme, né? Eles não têm mais acesso ao pessoal de dimensões superiores que consegue fazer um estrago muito maior na nossa realidade. E a gente ainda tem uma série de humanos tentando trazer esse povo de volta, os povos lá de cima, para conseguir manter o controle sobre a humanidade. Então, não é que, tipo, agora são tudo flores. Agora a gente tem que lidar com uma parte negativa, mas agora a gente tem condições dentro da nossa civilização, da nossa tecnologia, do nosso nível de consciência, de lidar com o que está por aí. É mais ou menos isso? Isso, não, porque ela fala realmente que foram as bases, né? Então os centros de controle, né? Tá. Que foram desarticulados, mas é lógico que existem, talvez ainda, Uns perdidos né, por assim, aí. isso, e além também, né, durante milênios, a gente foi realmente condicionado a essa matriz de controle artificial. Então, o fato da gente de se manter é porque nós mantemos também. Né? Assim, grande parte também é mantida pelo condicionamento. Né? Então, a ideia realmente é a elevação vibracional, né, que é um trabalho individual que todos falaram, da sua forma, e que isso vai realmente influenciar a questão coletiva. E essa questão também, né, que do Steve Greer e do Michael Salla também, que faz sempre o comentário, né, que não é só de um lado e do outro, né, assim, que não existe regressivos, que só existe positivos, né? Às vezes também são pontos de vista diferentes, encontros diferentes. Que teve até uma pessoa falou que teve no final da fala do Davi Rousseau, que vou falar um pouco sobre ele depois, que fala que a necessidade de existir a sombra é para que a luz possa aprender nessa experiência e vice-versa. São só polaridades, né? Polaridades Isso, de aprendizado. exatamente. Então, e vice-versa. Então, os dois necessitam ali daquela constante tensão construtiva para poder evoluir. E aí, que mais que ela falou assim que você falou? Não, gente, assim, passado, porque ela foi explicando todo o processo e depois ela foi falar de cada raça, né? De cada raça, de cada constelação, de cada galáxia que vinha. Então, ela ia realmente ali, sabe, trabalhando, tecendo tudo aquilo, foi muito incrível. Muito incrível. E ela realmente finalizou dizendo, como ela tinha começado, que nós não estamos mais em tempos de perguntar se existe vida, né, fora da Terra, ou se fomos visitados. Gente, estamos na fase da divulgação. Né? Então isso não se questiona mais. Não se questiona. E ela falou que ela estava muito feliz realmente de estar na frente do público francês e terminou dizendo isso, que agora está nas nossas mãos, realmente, de continuar o trabalho aqui, mesmo com os nossos meios. Assim, foi lindo, assim, cara, eu fiquei passado, eu chorei, eu fiquei emocionado, eu fiquei, assim, sabe, eu fiquei muito pleno, assim. E é uma pessoa muito meiga, amada, de uma generosidade. Pessoa, isso, né? Gente, isso. e ela tava, desculpa, comentário mulherzinha, linda, maravilhosa no evento. As fotos que você me mandou, eu falei assim, gente, que elegância, que pessoa linda, tanto internamente quanto externamente. Pelo amor de Deus, né? Isso, ela estava de branco. Ela estava de branco quando a primeira vez, e depois ela estava de azul, um azul turquesa lindo. Que maravilhoso, né? E aquele vestido meio com o negócio caindo aqui assim, que eu Isso, falei, gente, que coisa mais de Deus. Ai, meu Deus.
E tinha a família dela também na audiência. Tinha a irmã dela, e isso muito engraçado, assim, porque o logo dos encontros, eu ouvi falar que foi a irmã dela que desenhou isso. Ah, que E a delícia. irmã dela estava lá com os filhos, o esposo. Então, assim, teve muita família também. A família do Davi Rousseau estava presente, pai e mãe. A família do Charles Moyen, que é a primeira vez que eles escutaram o filho falando dessas, né, testemunhando realmente Ah, verdade. sobre. Ele falou que os pais dele estavam lá. Ele quase chorou quando ele contou para o Sala que os Não, pais ele, dele estavam ele lá. quase chorou, não, ele chorou, né? Ah, ok. Ele Muito. chorou mesmo. É. Né? E você imagina, podemos entrar um pouquinho no Jean-Charles Moyen? Porque eu fico falando assim, Sim. gente, porque eu ouvi os vídeos dele, do canal dele em francês, eu falei, você já imaginou que trash? Você, porque todo mundo fala assim, eu queria ter a habilidade dele de se teletransportar de um lugar para outro. Mas as coisas que ele conta, do tipo, ele tava no banheiro da escola e de repente, puf, ele tá na casa dele. Meu Deus do céu, você já imaginou um negócio dele? O Charles Moyen é uma pessoa assim singular, mesmo assim, porque ele falou que ele não seria o que ele é se ele não tivesse tido o apoio dos pais, Não, né? incrível, né? Porque o pai não é um amante da ufologia e tal, então os pais acompanharam e acreditavam realmente do que ele estava vivendo era Uau, verdade. tá. Então ele teve esse apoio dos pais. E ele falou exatamente esse questionamento que ele fez assim, que não foi fácil. Não foi Claro. fácil lidar com tudo isso, passar por todas as experiências e se calar e não poder falar. E só poder falar anos e anos, 40 anos depois, porque não Uhum. existia meio, não existia espaço, né, para poder falar. E era Então, arriscado, né? É arriscado. As pessoas não têm ideia. Tem muita gente que nos assiste que fala assim: ai, eu queria tanto ser não sei o que lá, ou ter a experiência de não sei o que lá. E as pessoas não têm ideia de que assim. Eu cheguei a receber um comentário, por exemplo, de uma pessoa falando assim: esses denunciantes ficam aparecendo aí, agora tudo é festa do caqui, né? E eu falei assim: não, na verdade, a maior parte dos denunciantes, os mesmo, recebe ameaça de morte, alguns são assassinados. É disso que a gente está falando. Por isso que assim, essa preocupação ela é tão presente que quando o Demi estava, por exemplo, falando de. Apareceu finalmente alguém no Brasil falando alguma coisa, a gente estava conversando sobre isso há uns 10 dias atrás, e falou assim: toma muito cuidado para não deixar nenhuma pista, nenhum rastro de quem é a fonte da informação, porque isso pode ser um risco de vida para a pessoa. E a gente não quer esse tipo de coisa. Temos que tomar isso, cuidado. Né? isso exatamente. Então, assim, como tantos outros, demoraram muito tempo até poder falar. Né? Teve um outro francês que participou, que não é conhecido. Eu vim conhecê-lo há pouco tempo também, que é o Robert L. Tá. Rorô, para os íntimos. Conta Ele pra teve que gente. esperar, ele teve que esperar 40 anos até poder falar alguma coisa, porque realmente ele recebia ameaças, né? Como muitos receberam ameaças e tal. Conta aqui. Qual que é a história dele? Ele é realmente como se fosse o Alex Collier da França. É o mais antigo, é Mas o mais com antigo dos contatados. andromedano também ou não? Não com Andromedanos. Ele foi, eu até notei isso daqui. Ele foi contactado a mesma raça da Helena, os Ah, Altean, os uhum. Altean, isso, que são pesquisadores. E E a eles, os conexão, alcançam da supraconfederação, é isso? isso, exatamente. Então, assim, a conexão dele com a Helena foi muito rápido. Eles estavam muito Uhum. emocionados, né? Porque a Helena vem dessa raça, né? E ele foi convidado. O que aconteceu? Quando ele era jovem, tinha 20 anos, ele viu luzes na fazenda. Ó, já tomou, a gente não falou do. Tudo certo, a gente vai pulando. A gente... Ele viu luzes na fazenda, assim, ele era uma pessoa que morava no interior e tal. Viu luzes, e essas luzes apareceram até um certo momento, 3 seres apareceram na casa dele, fazendo uma proposta para ele. Se ele gostaria de participar de um programa com eles, mas que esse programa implicaria passar um ano com eles. Aí ele pediu um Tá. tempo. Ele pediu um tempo para, né, para pensar e tal. Até um certo momento, ele falou: não tenho marido, não tenho uma esposa
e tal, tô jovem e vou tentar. Aí, então, durante 2 anos, ele foi preparado para ir para essa base. Aí ele ficava fazendo exercícios de yoga, meditação, para se preparar. E no final de 2 anos, ele foi levado para essa base subterrânea no Himalaia. E tudo isso no Himalaia. E tudo isso, assim, ele é a testemunha principal de um livro que se chama OVNIs na França. É a testemunha principal. E ele passou 1 ano com eles. Tinha um guia, essa bióloga, e tinha um arqueólogo que trabalhavam com ele. Então, durante esse 1 ano, ele foi fazendo trabalhos, foi fazendo testes com ele, e ele também serviu, né, teve que ceder material genético, Lógico. sêmen, porque, na verdade, ele tem um tipo de sangue muito raro. E foi por conta do DNA dele que ele foi selecionado para fazer, porque realmente era um programa de povoamento. Esse era o objetivo desse programa de povoamento. Ele falava que ele comia cápsulas em vez de comida, e essas cápsulas tinham gosto de comida, e todo dia de manhã ele ia fazer exercícios teóricos, ia estudar, depois tinha um grande momento de pausa, e tinha os momentos físicos, e durante 1 ano ele passou com eles, e vivia realmente num local muito harmonioso. E no final de 1 ano ele voltou para casa, e sabe o que foi que eles deram para ele? Uma soma em dinheiro para ele. Mas parecia que foi muito dinheiro. Ele falou, porque você passou 1 ano fora, agora a gente vai te contribuir com essa soma de dinheiro. Bem Então realista, tá, né? Não, que é o povo que está aqui na Terra sabe que aqui tem um negócio chamado boleto, que tem que ser pago. Porque às vezes o povo de dimensão superior acha que é tudo lindo, maravilhoso, não sei o que lá, e dá umas ideias que você fala, então, querido, será que alguma coisa funciona aqui? Né? Tem coisa que tem que ser adaptada para a nossa realidade. Né? Deixa eu só trazer uma pergunta aqui, Milton, da Mônica, que na verdade eu pensei em fazer essa pergunta e depois eu me empolguei e esqueci de fazer a pergunta. Que você tem ideia se esse evento que você foi, se ele foi gravado e dá para a gente comprar a gravação para assistir? Então, o evento foi gravado e eles vão fazer toda uma montagem. Eu acho que em um certo momento eles vão disponibilizar, talvez, né, pedir um preço simbólico e tal pelo evento, e porque realmente o conteúdo foi de grande qualidade. O conteúdo foi de grande qualidade. Então, agora eles estão passando pelo processo de montagem, mas eu já acompanhei vários depoimentos dos convidados falando em vários canais sobre a impressão deles do evento. É super interessante ver cada um falando sobre como foi o evento e outras pessoas também na França falando do evento em si. Você quer contar de quem agora? Então, deixa eu entrar no Jean-Charles Moyen. Porque é como se fosse assim realmente um X-Men assim, né, da vida, né, dessa capacidade que ele tem de interação com a eletricidade. Já no nascimento dele, ele fala que estava acontecendo uma tempestade com vários raios e trovões, e foi nesse momento onde ele nasceu, né? E ele tinha essa capacidade desde criança de conexão com a eletricidade. Ele tem até uma história que ele falou que ele estava muito cansado, estava no supermercado com a mãe. Ele sempre conta essa história. Criancinha, não é? Isso, criancinha, estava no supermercado com a mãe fazendo compras, ele estava cansado. Aí ele pegou e se concentrou assim e apagou as luzes do supermercado. As luzes do mercado inteiro, eu lembro dessa história. Isso. Aí a mãe dele falou, João Charles, foi você? Aí ele, foi, coloca a luz de volta. Aí ele colocou a luz de volta. E quando ele colocou a luz de volta, eles não tinham visto, tinha uma pessoa do lado que escutou tudo. Um cara do lado escutou tudo. Aí a mãe falou, vamos para a caixa, vamos saindo. Aí o João Charles falou, como é criança e criança gosta de brincar, aí ele ficou brincando com a luz lá do caixa. Aí ele ficou brincando, acendendo e apagando, acendendo e apagando, acendendo e apagando. E a mãe dele falou, João Charles, para. Aí o cara tava de novo do lado. Ah, meu aí Deus! O cara testemunhou. Aí eles saíram. O cara não deve ter entendido nada Mas por disso, outro lado, né? assim, se o cara tava do lado o tempo inteiro,
é porque Uhum. era o eu superior dele falando assim, ó, fica ligado nisso para você descobrir que isso é verdade, Pois né? é, nada é por acaso, né? Sincronicidades ali acontecendo. E as outras realmente, as outras experiências de teleportação mesmo, né? Uhum. De estar pensando na namorada, estava na cama, ele pensou na namorada e foi parar na casa da namorada. Sem roupa, com pijama e tá. Teve que Mas ele foi parar na rua, não foi? Ou ele estava dentro da casa da Isso, namorada? isso. Não, E não tipo, dentro, estava parar na frio pra rua. caramba, né? Isso, teve que ligar pro Tipo, sem pai. sapatos. Deve ter que batido na casa da namorada, né, para entrar, para ligar pro pai, para dizer, pai, vem, eu tô sem roupa aqui e tal. E acabou com a namorada. A namorada acabou com ele porque ela não entendeu nada, né? Porque a E sem, pessoa precisa ser diferente para aceitar esse tipo de coisa, né? e sem falar que ele vai se teleporta para a praia e volta com a marca do óculos de sol, volta com areia nos pés. Então, assim, isso foram, né, os eventos assim, né? Até que o momento dado, ele realmente entrou em contato, assim, aconteceu um evento, e ele entrou em contato com a família galáctica dele, assim, ele realmente pediu para ir embora, porque ele não, acho que ele tinha contado o que tinha acontecido para os coleguinhas, estava num camping e tal, e tinha Ah, acontecido alguma coisa, porque não, eu ele, lembro dessa história, porque ele chegou a isso, contar em alguma das entrevistas. aconteceu algo com ele e ele foi levado para o hospital. E no hospital eles começaram a fazer uma bateria de exame e descobriram, lógico, né, que nos hospitais tem toda essa informação, tem Ah, todo, tá. Eu não estou são falando do mesmo evento. infiltrados. Teve uma É, outra época em que isso aconteceu, que ele teve a oportunidade de ir embora. Não foi dessa vez que ele foi parar no hospital e uhum. tudo ficou muito bizarro no hospital, Isso, né? isso, isso, isso. Que são infiltrados, né, na rede hospitalar e tal, né? E ele realmente foi levado para o subsolo, 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 aconteceram várias coisas, e quando ele voltou para o camping, ele falou, né, para os amiguinhos, e os amiguinhos começaram a zombar dele, começaram a Claro. zombar, e ele pegou, fugiu e foi para a natureza e tal. E lá ele começou a olhar para o céu e ele falou: "Ah, eu quero ir embora. Não tô contente aqui. Eu quero ir embora". E nesse quero ir embora, uma luz foi se aproximando, se aproximando, se aproximando e ele foi, né, foi levado para dentro desse desse dessa nave, que na verdade era o Solaris. E lá ele foi recebido por quem? Pela Maria Ossic, que recebeu ele, falou dessa loira. Vamos lá. Isso é um outro ponto contencioso, tá? Porque assim, eu tô na dúvida de que se não tem várias pessoas usando esse nome, tá? Hum, Porque assim, de um lado a gente tem este nome sendo usado por uma uhum, fulana, que alguns vão dizer que é humana, outros vão dizer que é ET, uhum, trabalhando com o governo do Bigodinho, uhum, entre os uhum, dois conflitos mundiais, né? aham, E que aparentemente não era exatamente a pessoa lá muito boa, tá? hum, Tipo, não necessariamente eu recomendo cruzar com a mulher na rua, né? hum, Mas ao mesmo tempo tem esse relato do Jean Charles falando que ele encontrou com uma mulher. Ele fala do sobrenome, porque eu sempre ouvi ele falando, chamando ela de Maria, mas eu nunca ouvi ele falando o sobrenome dela. Eu vi ele hum, reconhecendo a mulher pela foto, e falando: Ah, essa é a Maria que eu conheço. hum. Mas eu não sei se ele sabe Então, o sobrenome dela. Você então tem ideia? ele, Ele falou disso, tipo, quem. O que tá rolando aqui? ele e o Davi, Davi Rousseau, falam que é realmente a Maria Orsic. Tá. Falam, eu não estou com o livro aqui, mas o último que eu comprei, que eu estou lendo agora, que é o terceiro livro do Davi, a capa é a Maria Orsic, né? Que ele lançou Ah. três livros. Eu estou E até essa é a com. mesma fulana que esteve lá. Hum. É a mesma fulana que esteve lá na Alemanha? A mesmíssima? Então, essa pergunta foi feita durante o evento, né? Porque, lógico, né, as Uba. pessoas querem, né? Claro. E o Davi que falou, né? Que ele não tem certeza, né? Não tem certeza, mas ele acha que era a mesma pessoa e que o momento dado, ela, na verdade, ela encarnou num corpo humano, mas ela tinha, né, uma consciência extraterrestre, e que depois todo o material
que ela pôde canalizar, então ela levou com ela e tal. Uhum. Ah, tá. Então, É. mas aquela altura já tinha feito estrago o suficiente, né? Pois é, né? Mas assim, né? O que é que... Na verdade, Qual era, isso é o uma história plano de tudo que, isso? cara, É, tá, é é. muito misteriosa, porque eu cheguei a considerar o fato de que, assim, a Hum, pessoa que usou este nome uhum, na época do Bigodinho não era essa Maria, era uma outra pessoa usando o mesmo nome para uhum. confundir a cabeça de todo mundo, tá? Eu cheguei a Pois é. considerar isso, É. né? Não, acho que faltam várias peças ainda do quebra-cabeça, Uhum, né? A gente está ainda, ó, tá só na beiradinha, né? Assim, uhum, então uhum. acho que tem muita coisa que com o tempo, até para eles também, que estão a cada vez mais recebendo, se lembrando realmente de mais informação, porque E tem essa mulher certas tá viva memórias. ainda, tá? Essa mulher tá Oi? viva. Essa mulher tá E viva. não, e assim, a Maria Elsic, ela foi muito importante para eles, porque na verdade era Acolheu ela eles, que né? tomava isso, que tomava conta deles e que formou eles, para que eles pudessem, em um momento dado, realmente integrar, né, a Aliança da Terra. Tá. Isso. E então, quando ele chegou na nave, que foi recebido pela Maria Orsic, ele foi, né, passou nesse corredor e ela levou ele para como se fosse uma sala de aula, onde Ele tem era as mesas criança, não era? suspensas. Isso, ele era criança, ele já Devia deveria ter ter uns 8 8 anos, anos, alguma né? coisa assim. É. Isso. Ele foi levado, né, para essa sala de aula e que diz que as cadeiras estavam levitando e tal, e que ele viu várias crianças, né? Mas crianças extraterrestres, cada uma diferente da outra, com pele diferente, forma diferente, isso, cada uma, né, diversidade total, assim. E o momento dado que ele falou, que eu não tinha ouvido ainda, ele ficou em pé em cima de um pedestal, assim, ele ficou sem roupa. Aí ela apresentou, aqui é uma criança humana. Ele falou desse detalhe, ele disse que ele ficou super constrangido e tal, mas bem, foi só um momento assim. Aí ela falou, Para você, as pessoas né? verem, porque os outros coleguinhas podiam estar sem roupa também, né? E Isso tipo, é tudo também, né? ET, não é? É Porque, diferente a relação, minha gente, né? pois é, né? Já realmente para quebrar todas essas questões de paradigmas de raça, de pele, e né, todas essas questões de vergonha e tudo isso, né? Que a gente ainda tem muito. Aí ela falou: você pode sentar ao lado daquela outra criança da Terra. E sabe quem era a outra criança da Terra? E essa história. É o Uhum. Davi Rousseau. Gente, é Só que o muito interessante é que engraçado. eram amiguinhos quando criança, mas eles não sabiam disso conscientemente, né? Eles foram se encontrar. Não, Pelo que o Jean Charles estava falando no canal do Sala, ele encontrou com o Davi Rousseau fisicamente agora nesse evento. sim, eles não se conheciam. É Eles por se isso que tinha falavam, muita tipo, emoção. por internet, não sei o que lá, mas eles não tinham se encontrado fisicamente ainda, né? Não, então, eles fizeram todo esse percurso lá, né, no Solaris, eles fizeram treinamentos realmente psíquicos, telepatia e tal, né, eles aprenderam realmente a criar uma tela mental para que eles não para que a mente deles não fossem lidas pelos os reptilianos e Uhum, draconianos e tal, uhum. né, eles aprenderam tudo isso e no momento dado eles se separaram, eles foram realmente para partes diferentes, até que eles se encontraram realmente já nas missões mais específicas de salvamento mesmo de pessoas, e lá eles se reencontraram. Mas aqui no nosso plano, eles não se conheciam. Foi quando o Davi Rousseau lançou o primeiro livro, né, que o livro Isso foi bombou que e ano, tal. mais ou menos? Isso, estava até lendo isso ontem à noite, antes de ontem à noite. Isso foi, eu acho que foi 2019, Tá. alguma coisa Seja assim. super recente, né? Não, ontem, né? E o Davi Rousseau lançou esse livro e ele já tinha o Jean Charles Moyen já tinha, eu acho que feito um filme dele e tal, só que eles não se conheciam. Ele leu o livro do Davi Rousseau e Ficou entrou em passado. contato e ficou passado porque era a vida dele. Ele se identificava com tudo, com todas as informações. Aí eles foram entrando em contato, né? E aí eles foram vendo que realmente tudo, né, batia mesmo, com todas as informações batiam, mas eles não se conheciam. Aí o Davi Rousseau viu o filme do Jean Charles Moyen e presenciou realmente que
tudo que o Jean Charles estava dizendo no filme né, de ficção científica batia com o que ele tinha vivido. Aí pronto, já estava ali. Só que eles não tinham se encontrado ainda, só se encontraram agora, esse ano, nesse encontro na França. E foi uma emoção muito grande. Imagino. Uma emoção muito Uma grande. pergunta que não tem diretamente a ver com isso, mas olha só. No GSIC, em Orlando, no ano passado, depois que aconteceu, a gente tem relatos de vários palestrantes falando que tinha gente da Federação Galáctica, ET, presente no evento de verdade. Será que tinha lá na França também? Então, Thaís, assim, a energia era uma energia muito potente. Era uma energia muito, 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 muito forte, assim. Porque imagina, 500 pessoas num espaço. Era um local lindo, era num castelo, mesmo assim, numa sala que era como se fosse a estufa de jardim do castelo. Então tinha árvores, Por isso bananeiras. que estava cheio de vegetação em Isso, volta. Parecia isso. bem bonito o lugar. Parecia um microsistema, assim, sabe? Assim, lindo. Então, já tinha essa energia muito grande. E eu ouvi falar de pessoas que eles tinham realmente sentido a presença de naves, tinham sentido que tinha sido criado como se fosse uma proteção em torno da gente, do espaço todo, para proteger realmente de ataques e tal. Tinham sempre pessoas ali, acho que tinha umas 2, 3 pessoas que estavam observando a energia. Então tiveram presenças galácticas, eles. Deixa eu te explicar. É assim, eu não estou falando de energia, não. Tinha alguém que parecia. Assim, se você passar de relance, parece ser humano normal. Mas se você prestar atenção, você fala. Você tá um tantiquinho assim diferente. Pois é, tinha muita gente. Eu observei algumas pessoas assim, mas acho que deveria ter, né? Isso. Acho que teve com certeza sim, e naquela energia toda, naquele movimento, na emoção de tudo, acho que a gente estava realmente ali nessa imersão total e difícil realmente de ter um ponto de recuo assim para sentir. Teve também uma participação de uma romena, a embaixadora da Agartha na Europa, Eu sei quem que é. Tá, uau. Eu não a lembro o nome dela, Tamarinda mas. Massen. Tamarinda Massen. Isso. Assim, foi algo assim, eu ainda não entendi o que foi aquilo. Porque assim, ela. Eu ainda não entendi, assim. E uma mulher com uma força imensa, assim, ela com aquele sangue latino mesmo, assim, né? Meio de cigano, assim, na pele dela. Falando realmente da questão de vibração, de tudo. Mas assim, ela veio com um grupo de alunos, eles eram mais ou menos umas 20 pessoas, homens e mulheres, e eram os alunos dela. E eles, Thaís, eles agiam de uma forma tão elegante, tão cerimonial, tão solene, como se eles estivessem em quarta densidade. Como se eles estivessem em quarta densidade. E assim, foi muito incrível, porque assim, a intervenção dela foi curta. E ela falou muita coisa que não ficou muito claro, mas eu acho que só a participação dela e desses alunos já criou algo muito forte ali, entende? Que ultrapassa palavra. E eles ficavam ali com essa energia e tal. Gente, eu acho que a gente foi confrontado realmente, sabe? Assim, uma energia de terceira densidade com energia de quarta densidade. A confrontação. A gente ali, ó, tentando dialogar, mas nessa confrontação, nesse atrito mesmo. Né? E ela falava, se realmente a gente quer realmente entrar em contato com os seres da intraterra, a gente tem que realmente subir, né, de frequência. E subir de frequência é realmente eliminar, desaprender tudo que a gente aprendeu em forma de crença, de padrões, de paradigmas, realmente, e a questão da educação, que a educação que nos foi dada é uma educação que só fez formatar a forma de pensar. E ela fala, e por que não?
apresentar a sua melhor versão, vestida, né, como a Helena, como eles. Por que não? Porque ela falou, somos reis e rainhas. E tinha até uma pessoa que perguntou assim, mas por que que os seus alunos fumam? Porque eles estavam fumando. Aí ela falou, é para testar vocês, para saber até que nível vocês vão julgá-los. Porque é nesse julgamento onde a gente continua ainda nessa couraça, entende? Uau. É. E eu acho que, na verdade, eles vieram realmente para, sabe, colocar fogo do parquinho. Ela chegou a mencionar alguma coisa? Porque, assim, eu tenho perguntado para várias pessoas por conta de uma suspeita que eu tenho. Ela chegou a mencionar se o primeiro contato vai ser assim ou vai ser assim? Então, ela fala que os seres intraterrenos estão mais próximos da gente do que a gente imagina. Porque a gente fica sempre tentando contactar os extraterrestres. Mas, na verdade, a gente pode realmente começar por aqui, porque eles estão muito mais próximos da gente do que... E que essa poderia ser a nova, né? A nova direção realmente de contato é escutar eles que estão aqui. Uhum. Então, porque o meu radar me diz que a gente vai começar, porque tem seres, quanto mais, e isso acho que a Helena falou em um dos vídeos recentes dela, de quanto mais eu vi. próximo do centro do planeta a gente vai, na verdade, maior é a vibração, maior é a densidade de consciência e a frequência. dimensão, né, de consciência dos seres aqui da Terra. Tem muita riqueza, muita civilização, e como eles são também terrestres, né, eles só são de outras civilizações e de outras dimensões, esse primeiro contato com o que existe já no planeta seria mais fácil para os seres humanos. Né? Então, muito engraçado, por isso. Muito engraçado esse vídeo da Helena, porque se a gente realmente faz um paralelo entre o nosso corpo, os nossos corpos sutis, normalmente não é para fora, é para dentro. Realmente, quanto mais a gente vai realmente mergulhando, né, a gente vai realmente mergulhando nas camadas mais sutis do nosso ser. Né? E é a mesma coisa com Gaia. Isso. Muito interessante. Meu Deus, e agora? Você quer falar de quem? É porque você já sabe que a gente vai ter que gravar de novo, né? Mas conta na próxima. A gente pode entrar no Davi Rousseau. Vamos lá. Né? Porque assim, o que está acontecendo é que o Davi Rousseau ele é muito mais conhecido aqui na França, né? Por conta da língua, por conta dos livros, então é vinculado mesmo assim na parte mais francófona, né? Assim, e então Bélgica, França, Canadá na parte francesa e tal. E o Davi Rousseau, ele é assim, ele é diferente dos outros, dos outros contatados, assim. Ele é muito direto. O Davi Rousseau, ele é muito né? Como? Dá um exemplo, Adoro então, isso. Assim, Adoro não, ele é muito direto, porque isso, assim, lógico, ele é empata, né? Porque ele realmente foi, ele foi e integrou o programa espacial secreto francês por conta da empatia e também por conta de todo a origem galáctica dele, né? Porque ele realmente vem do Sol central. Não, ele é um ancião. Ele é um ancião do Sol central, né? Assim, eu li os livros e veio realmente assim, os livros são deliciosos de ler, assim, realmente ele conta toda a história dele. E assim, foi nos livros que eu realmente descobri assim o detalhe da vida, porque ele não fala muito, porque ele não quer criar, sabe, muita coisa em torno dele, ele não quer chamar muita atenção, mas ele quer realmente tocar as pessoas. Ele já está no radar. Isso. Ele quer tocar as pessoas pelo coração e não pelas questões mais exteriores. Então, ele realmente, assim, ele fala... Uma pessoa perguntou, como é que a gente pode fazer para subir de frequência? Aí ele falou, na lata, assim, ele falou, essa pergunta, ela não existe mais. Essa pergunta, ela não existe mais, porque se você realmente quer subir de frequência, então conecte-se com o seu coração. Ponto. Não se fala mais desse tipo.
Como é que eu faço para me conectar? Ele já vai, assim, tac, né? E, então, ele já chegou dizendo, né, que era... Ele tomou o mote da Helena, ele falou, já não estamos mais na época de perguntar se fomos contactados, se existe... Não, as divulgações estão aqui, e eu sou uma prova viva que tudo isso é verdade, porque ele participou do Programa Espacial Secreto Francês. Ele não contou dessa vez toda a história dele. Eu tinha ouvido a Mas história porque dele no também já outro tem evento. livros publicados e tudo Isso, mais, né? isso. Ele foi realmente contar da veracidade de tudo, ele foi só afirmar da veracidade de tudo. Não, e que realmente aconteceu uma grande limpeza. E ele participou das limpezas com o Jean Charles. Ele falou, eu fui nos túneis ali embaixo na França, né, no Eliseu e tal, e ele disse, eu vi, eu vi coisas que eu nunca imaginei que veria na minha vida, né? Experiências híbridas, assim, que não deram certo, que estavam sofrendo. Ele disse, a gente teve que realmente, às vezes, tinha que eliminar porque não tinha como, e salvar outras. E ele falou, eu vi muitas coisas nessas missões de limpeza. Então, a limpeza aconteceu, ele falou, porque eu estava lá. Porque eu estava lá. Então ele foi bem, tá, aqui ele falou assim, que agora realmente assim, porque ele tem uma palavra nova, que foi porque ele tem um guia, né, que é o uh, Esaíel, que é o guia dele, que é o irmão dele, o irmão galáctico, né? E Como é que é esse ele... Esael? Porque eu conheço o Victor, do Jean-Charles Moyan. Isso, ele tem cabelo longo, porque o Davi Rousseau tem cabelo longo, preto. O Davi Rousseau, ele tem também raízes nos índios norte-americanos. Ele tem, nos índios norte-americanos, ele também viveu experiências de consciência nessa época. Então, o Esael, ele tem cabelo grande, ele é alto, tem mais ou menos 3 metros, e tem uma pele meio cinza e tal, e tem cabelo grande. Nesse processo, porque ele realmente ele foi guiado, né? Ele tem vários guias, tem uma família estelar galáctica que é muito forte, que acompanhou ele, por essa missão que ele tem realmente. Então, o Israel falou para ele essa nova palavra, que em francês, exolition, se fosse traduzir para português, seria exolição, que na verdade é o amor, que nós somos amor puro, amor incondicional puro, e que tudo se resume a isso, na verdade. É o que a gente pode fazer para se lembrar desse amor, desse ser, né, Que que existe é dentro de amor, cada que um de nós. existe, isso. E Então, essa é a que viagem tudo, interna que você estava falando, porque isso, esse é o nosso cerne, né? E a isso, viagem da isso. consciência é você voltar para isso e ir descascando todas as Uhum. camadas de ilusão até chegar de volta nesse ponto em que a gente se lembra que nós somos puro amor e essa é a nossa manifestação mais pura, todo o resto é ilusão. Esse é o título do segundo livro dele. Então, no segundo livro dele, tudo realmente gira em torno dessa palavra que é exolução. Aqui é aqui é o Tá. Davi, aqui é o Esael, e aqui é o Black Eagle, que é um outro Indígena. indígena, Nativo. isso, xamã. E o Isso. ET que estava lá é quem? Aí na capa. Tem um ETzinho meio esbranquiçado. Ah, esse, talvez eu acho que seja ele. Ah, na outra versão dele. Isso, ele na versão ele ou o pai dele, que é na verdade a versão do Sol Central. Porque o pai dele, cara, quando eu li essa passagem no livro, quando o pai começa a falar com ele, mas o pai começa a falar sem dizer que é o pai, mas dá várias, acompanha e fala com ele, em um momento dado, meu filho. Quando ele fala meu filho, que ele pede para ele repetir, meu filho, você é meu pai. E ele é o seu pai no Sol Central. Cara, quando eu li isso, eu comecei a chorar, Claro, né? porque imagina, né, o seu pai do Sol Central tá aqui te acompanhando. Que amor que atravessa a galáxia. É muito lindo isso. E, na verdade, assim, é interessante porque parte das coisas que eu mudei em mim e depois comecei a ajudar as pessoas a fazerem isso também,
é da gente perceber que ninguém chegou aqui sozinho, tá? Nenhuma semente estelar, nenhuma alma de dimensão superior chega aqui sozinho, porque isso aqui é treta geral, tá? A gente esquece ao longo da nossa vida. Mas chega uma hora que a gente volta para casa e a gente lembra dessa conexão. E é muito bonito, porque quando chega nesse momento, a gente percebe assim: ninguém foi abandonado aqui. Está todo mundo sendo acompanhado o tempo inteiro. Só que a gente não percebe, né? Porque a gente está aqui vendado, sem perceber que, na verdade, estão nos acompanhando o tempo inteiro. Isso. É o que ele sempre fala, que, na verdade, tudo isso é uma experiência para que a gente, para se lembrar realmente de quem nós realmente somos, que não é esse avatar biológico humano que, na verdade, né, atravessa, e somos seres, né, multidimensionais. E ele lembra da experiência dele quando ele estava no Sol Central, quando ele estava escolhendo de vir para a Terra, escolhendo a família, porque, na verdade, ele é um Walking. Ah, e quando é que ele entrou aqui? Quando o corpo biológico tinha 6 anos. Tá. Aconteceu alguma coisa durante a experiência de quase morte, uma Então, doença? ele não menciona o que foi que aconteceu, né, para acontecer a mudança de alma, mas ele fala que o fato dele ser um Walking possibilitou para ele não ter sido formatado durante esses primeiros anos de vida. Entende? Então, para ele já foi uma ajuda ali para ele não, para ele realmente se questionar, já vindo se questionando. Ele lembra, olhando para o corpo dele e achando estranho porque está nesse corpo, né? E achando estranho tudo, densidade e outras coisas. Ele é um Walking. Uau. Uma grande descoberta foi a esposa do João Charles, a Melanie Charret. Porque eu já tinha ouvido ela falar em vários vídeos e tinha uma emoção muito grande, porque é muito recente também, né, do que ela está lembrando e tal, mas muito engraçado, assim, da mesma forma como ela encontrou o João Charles aqui, eles também trabalham Se lá, encontraram? né, isso, no programa espacial secreto. E então, a questão da Melanie, ela é muito mais voltada para as crianças, porque ela foi, enquanto criança, também participou desse tráfico pequeninos e ela participou disso e foi resgatada também, como aconteceu com a Helena, como aconteceu com outras pessoas, né? E nesse resgate foi que ali ela foi sendo preparada também nos solares, né? Que foi aí onde, enquanto criança, ela encontrou com o João Charles, mas foi o João Charles que foi responsável dela quando eles eram crianças, só que eles não lembraram disso. Só começaram a lembrar quando eles se encontraram aqui e memórias começaram a aparecer. E foi aí que ela começou a ter memórias disso. Então, a questão dela, a missão dela quando tinha as missões de salvamento, era realmente tomar conta das crianças. Porque ela passou por isso enquanto criança. Claro, claro. Então, né, eles Porque uma coisa é desciam... você resgatar e retirar a Isso. criança daquela situação, mas depois tem todo um trabalho de cura muito Isso. importante a ser feito de todos os traumas que aquelas crianças viveram. Isso, né? Isso, exatamente. Eles falaram assim que tinha, né, realmente a nave, uma nave menor que descia da nave mãe, eles tinham que ir até o lugar para salvar as pessoas e muitas vezes eles não podiam fazer a teleportação porque não tinha acesso, que era muito baixo. Guardado. Aí eles tinham que trazer as pessoas um pouco mais acima e depois levar as pessoas para a nave e ela já ia tomar conta das crianças e muitas vezes tinham que passar pelas as camas médicas, né, do medbed, para realmente trabalhar a questão do corpo biológico e depois fazer um acompanhamento das crianças e dar muito amor para as crianças, dar muito amor, ela falava, e muitas crianças, as crianças que não encontravam um lugar para ir, porque elas não podiam voltar para casa, porque eram crianças híbridas, né? Muitas vezes, eu lembro da Helena falando disso, que elas foram mandadas para outros planetas, para famílias que acolheram essas crianças, porque elas não teriam como se adaptar aqui na Terra. Exatamente, elas não teriam como se adaptar, elas não seriam aceitas, na verdade. Isso, né? Isso, não seriam aceitas pela questão realmente da genética delas e tal. Ou elas continuavam nos solares, né, estudando, porque também.
Isso, estudando e vivendo, sendo adotados também pela equipe, né? A equipe, ou eles eram enviados para serem adotados por outras famílias em outros planetas. Assim. Oh, Mas assim, o que foi muito interessante foi a energia dela, a energia da Melanie. Na verdade, ela está muito mais forte agora. Um humor, aquele humor do Quebec, como se fosse um humor brasileiro, fazendo piada todo tempo, entende? Ela eu faz piada sei, todo tempo. porque tem gente que não gosta, e eles me contam me xingando que eles não gostam disso. Aí, aí pronto, mas foi lindo, assim, muito, muito, muito. Ela falou também desse novo filme que tá, né, que tá ainda no circuito alternativo, Sound of Freedom, né, que realmente Eu vou fazer uma ela, live ela só sobre isso, porque eu estou acompanhando isso já faz bastante tempo e eu acho que vale uma live só. Estou tentando tirar a Letícia Crast da caverna para gravar hum, uma live só sobre esse filme. ela Porque começou tem tanta falando, história por trás que é, é incrível. ela começou falando na mente desse filme e ela falou assim, né? O final da palavra dela foi muito lindo. Ela falou que a gente realmente tem que cuidar das nossas crianças, porque as crianças são o futuro. E Uhum, ela falou, quando tem uma criança que está sendo maltratada, ela não se importa se a pessoa diz, ah, você não é minha mãe, você não é a mãe da criança. Ela falou, não, toda criança é meu filho. Porque sim, nós temos que ser pais e mães de todas as crianças do mundo, para proteger exato, nosso exato. futuro. Uhum, Né? Porque uma civilização de consciência superior é isso. Você não ignora uma criança que está sofrendo só porque biologicamente não é relacionada para você contigo. uhum, É uma uhum. criança, é um ser humano, e na verdade ele não precisa nem ser ser humano, porque os bichinhos também a gente gosta bastante e a gente faz. Ai, eu adoro assistir uns vídeos no YouTube de resgate de animal. Ai, as coisas bestas que eu assisto. Tudo bem, né? Então, o que eu queria te contar, uma experiência pessoal, que assim, as pessoas muita gente deve ter sonhado com essa história dos resgates e estava muito intenso de 2019, não, acho que até antes, um pouquinho, 18, 19, talvez entrando, não, acho que foi um pouco antes da pandemia, né? Hum, Eu lembro de uma experiência, para mim foi uma memória muito vívida, para mim, assim, eu experimentei como um sonho, mas foi uma hum, memória muito vívida. Eu lembro de estar, porque eu, claro, eu tinha me oferecido para fazer essa ignorância, e eu lembro de estar num lugar com uns seres felinos, tipo Pantera Negra, maravilhosos e gigantes, uns povo forte, parrudo, assim. E aí eu hum, lembro de eu estar lá junto, assim, falando, moço, mas é para eu ir junto? Aí eu lembro de um mãozão batendo na minha cabeça e falando assim, não, você fica aqui sentadinha, só entra quando a gente te chamar. Eu, senhor. E aí depois me explicaram o que estava acontecendo, que para fazer esse resgate, como assim, eles têm a força e a habilidade para entrar no lugar e fazer a operação militar necessária. Mas uma vez que isso estava feito, para convencer as crianças a saírem de lá, eles precisavam de caras humanas, de gente que tem cara de mãe, mãe besta, sim. que nem eu, tá? Então, o meu papel era entrar depois que já tinham limpado a parte militar, estender a mão para as crianças e falar assim: vem, vem, criança, pode confiar em mim, vem. Aí pegar as crianças e ajudar. Eu lembro só dessa cena, tá? Eu só lembro do mãozão, eu falando, moça, vem junto. E o mãozão batendo assim, falando, não, você fica sentadinha aí. Tipo, e dando a entender assim, você não tem competência para isso. Eu concordo, tu tem competência para isso, não. Mas a Hum, competência para chegar lá e falar, vem, criança, vem que eu te ajudo, essa eu tenho, né? hum. Então foi Isso, assim, bem tava, interessante. O João Charles Moyen que fala que realmente cada membro da equipe que parte numa missão é importante. E todos Uhum. têm confiança, porque cada um tem uma especificidade. Cada um está trazendo alguma coisa, que cada um coloca alguma coisa ali no conjunto. Né? Um empata, telepata, tem um que Sim. comunica, tem um que articula, isso, tem um E que tem gente consegue. coordenando a operação, né? E dizendo assim, eu preciso de uma pessoa com tal habilidade, com tal outra, Hum, com tal outra, com tal outra. E todo mundo é importante, por mais que não pareça. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei muitas pessoas, elas não têm ideia muitas vezes que elas estão fazendo isso, porque do ponto de vista delas, elas foram abduzidas, torturadas, maltratadas e tudo mais. O que eu tenho encontrado é muita gente que, na verdade, pessoas extremamente resilientes, tá? Que aceitam passar por esse tipo de experiência, porque quando ela tem uma parte dela nesse lugar, essa pessoa é o nosso GPS. hum.
Então a gente usa essa experiência da pessoa para voltar lá, puff, e aí a gente consegue localizar onde está aquele cativeiro, porque a pessoa se Então, ofereceu como em sacrifício, entendeu? isso. Mas Muita gente encontra teve isso. um cara que foi para o Michael Salla que realmente, no final de todo o processo dele, ele realmente descobriu que Ah, tudo que ele Turbotrip. viveu, isso, tudo que ele viveu, na verdade, foi porque, através dele, os seres evolutivos estavam observando e esperando o bom momento para poder entrar em cena. Uhum, exatamente. E é interessante assim, porque eu tenho visto, para mim funciona como confirmação, às vezes, quando eu encontro isso, porque eu começo a experimentar isso antes, mas sabe que muitas vezes a gente fica assim, nossa, eu viajo na maionese com força, né? E aí, de repente, aparece alguém lá na frente e eu falo assim, ah, mas o que é isso? Aí fico eu feliz sozinha, besta. Pronto. Antes da gente engatar num outro papo animado, eu queria te fazer um convite para a gente conversar, continuar essa conversa depois, porque tem tanta riqueza, mas tanta riqueza. E se você lê os livros, você conhece também muito mais a história que tem por trás, além daquilo que eles falaram num evento que às vezes assim, você tem um palestrante falando por 1 hora e condensando tudo, todo o conteúdo em 1 hora. Podemos seguir essa conversa depois? Sim, com certeza, assim, vai ser um prazer, realmente, de... Porque a ideia realmente é isso, né? A informação, ela necessita realmente circular. É nessa rede que a gente cria que os insights vão acontecendo, isso. E isso está muito mais claro agora, né? Realmente pela velocidade de tudo e pela a forma que a gente tem agora de comunicar, né? Por internet, e livros, e Claro, né? vídeos, e as línguas agora não são mais uma barreira como era antes, né? Uhum. Se foi legal para vocês, porque eu posso manter esse esquema de vocês participarem quando a gente está fazendo a gravação das entrevistas que depois vão ser editadas e mais lá para frente a gente vai postar. E claro que a gente vai seguir essa conversa deliciosa mais para frente, tá bom, pessoal? Milton, tem algum recadinho final que você queira dar para as pessoas? Então, assim, eu agradeço, assim, por essa oportunidade de poder dividir com vocês um pouco essa experiência que foi os Encontros Galácticos na França, agora em julho, na cidade de Tours. E eu fico pensando, assim, quando é que a gente vai realmente fazer um projeto desse também no Brasil, imagina? Assim, seria muito bom, assim, poder viver isso também no Brasil. E... né? Mas assim, eu desejo assim tudo de bom para todo mundo e que cada um consiga seguindo, né, o seu caminho conectado no coração e realmente, né, seguindo o que é coerente para si mesmo. E nesse momento assim que está muito efervescente, assim, muito feliz de poder dividir isso com todo mundo, assim. Um grande abraço. Então, gratidão profunda, Milton. Foi uma delícia essa conversa. E a gente segue, depois a gente conversa, para seguir essa conversa depois, então, a gente faz uma próxima gravação, tá? Para quem não sabe, gente, eu e o Milton estamos com 9 horas de diferença, tá? A gente começou aqui, era 10 horas da manhã para mim, 19 horas para ele. Então, às vezes precisa de um ajustezinho, né? Nos fuso horário, né? Mas gratidão. O pessoal aqui que está comentando aqui no chat amaram a gravação. Você é um querido, não preciso dizer, né, Milton? Então, gente, até a próxima. Até mais, pessoal.